conceito analítico de crime é aquele que analisa o crime de acordo com os seus elementos estruturais. Então, nós temos divergências doutrinárias sobre esses elementos que integram o conceito analítico. Para alguns autores, o conceito analítico deve ser analisado sob uma concepção bipartida. Ou seja, na visão desses autores, crime é fato típico e ilícito ou antijurídico. A culpabilidade, que seria um terceiro elemento que nós vamos estudar aqui, não entraria no conceito de crime. Ela seria apenas um pressuposto para que eu pudesse aplicar a pena. Então, é um pressuposto para que eu possa aplicar a pena a alguém que essa pessoa tenha mais de 18 anos. Portanto, que seja penalmente imputável. Então, na visão desses autores, por exemplo, né, que adotam aí uma concepção bipartida, crime é fato típico e antijurídico. Qual é a diferença? Porque se eu não tenho um pressuposto de aplicação de pena, eu não vou aplicar a pena, o cidadão vai ser isento de pena de qualquer modo, né? Qual é a diferença? A diferença é só estrutural mesmo, né? Se eu incluo a culpabilidade como elemento estrutural do conceito analítico, se o indivíduo é penalmente inimputável, por exemplo, é menor de 18 anos, eu não tenho crime, né? Porque a culpabilidade, né, que tem como um dos seus elementos a imputabilidade, como nós veremos, né, ela integra o conceito analítico. Então, sempre que falta alguma coisa dentro desses elementos do conceito analítico, há exclusão do crime, ou seja, não há crime. Se a culpabilidade integra o conceito analítico, se falta um dos elementos da culpabilidade, não há crime. A consequência é a exclusão do crime. Se eu considero a culpabilidade apenas como um pressuposto de pena, ainda que o indivíduo não receba a pena, o crime continua existindo, porque é um fato típico e antijurídico, tá? Então, essa é a ideia da concepção bipartida. E, é claro, nós temos também a concepção tripartida, né, que é defendida, inclusive, pela doutrina majoritária, né, que considera crime fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, a culpabilidade integraria o conceito de crime, tá? Mais uma vez, aqui o reflexo é um reflexo teórico, né? Na prática, o indivíduo não vai responder porque será isento de pena, né? Se faltar elemento de culpabilidade. Mas, de qualquer forma, teoricamente faz diferença, né? A culpabilidade fazer parte, né, integrar o conceito de crime. Se não há culpabilidade, não há crime, né? E na corrente bipartida, se ela não integra o conceito de crime, se não há culpabilidade, é isento de pena, mas o crime continua existindo. Então, essa é a diferença. E aí nós vamos iniciar, né, a teoria do crime a partir desse conceito analítico, né? Então, eu estudo o crime a partir do seu aspecto analítico ou jurídico, ou seja, a partir dos elementos que compõem essa estrutura do conceito analítico, né? Então, nós vamos estudar o fato típico, a ilicitude ou a antijuridicidade e a culpabilidade. Os três elementos aqui do conceito analítico. Aí eu coloco sempre uma questãozinha, né? Vou inserindo aqui algumas questões ao longo da nossa aula. Essa é uma questão teste, né? De acordo com o critério dicotômico da infração penal, adotado pela legislação penal no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. A Lei de Introdução ao Código Penal, no artigo 1º, é quem define infração penal e as suas espécies, né? Considera-se crime o sinônimo de infração penal? Não. Crime é uma espécie de infração penal. Infração penal é gênero, o crime é uma de suas espécies. É sinônimo de contravenção penal? Não, também não. Mesma coisa, a contravenção penal é uma espécie de infração penal. É uma espécie de infração penal, assim como é a contravenção penal? Verdade, né? Tanto o crime quanto a contravenção são espécies de infração. A soma do fato típico e da ilicitude? Não, né? A gente vai analisar o fato típico, a ilicitude, tudo isso também existe para a contravenção penal, né? Então, a alternativa D não é a correta. A alternativa correta aqui é a alternativa C, que é uma espécie de infração penal, assim como a contravenção penal também é uma espécie de infração penal. Muito bem, iniciando os estudos sobre o fato típico, tá?
Bom, fato típico é o primeiro elemento do crime, né, do conceito analítico, e ele diz respeito ao fato material, ou seja, a conduta humana da qual advém um resultado e existe em relação à conduta e o resultado um nexo de causalidade. Então, o fato típico ele é composto por alguns elementos. Esses elementos são conduta, resultado, nexo causal e tipicidades. Né? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidades. Então, nós temos aí que observar esses 4 elementos que são cumulativos. Se faltar um desses elementos do fato típico, não há crime. Né? Falta um dos elementos do conceito analítico, portanto, não haverá crime. Em relação à conduta, né? O que se considera como conduta? A conduta é toda ação ou omissão praticada por um ser humano. Né? Essa conduta, e aí a gente entra num aspecto importante que eu vou explorar um pouco mais depois, que é o elemento subjetivo. Né? Essa conduta, ela é dolosa ou culposa. Né? Ou seja, o agente quer ou assume um resultado, ou no mínimo ele causa aquele resultado por uma inobservância de um dever de cuidado. Essa inobservância do dever de cuidado está relacionada ao crime culposo. Né? De qualquer forma, a gente tem a questão da consciência e da voluntariedade. Consciência e vontade. Então, a conduta, ela está atrelada a essa questão do elemento que a gente chama de elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa. Voltando para a questão do comportamento, né? Esse comportamento pode ser uma ação ou uma omissão. É um fazer ou um deixar de fazer. Algumas situações, a doutrina indica que afastam a conduta humana. Portanto, se eu não tenho conduta, não tenho fato típico, logo não há crime. Então, quando o indivíduo pratica um comportamento por conta de atos reflexos ou sob sonambulismo, hipnose, caso fortuito, força maior, coação física irresistível, né? Alguém pega a mão dele e força ali que ele atire em relação a alguém, é uma coação física irresistível, né? Nesse caso ele não está agindo, não é um comportamento dele, né? Então não há conduta, logo não há que se falar em crime. Além da conduta, que pode ser uma ação ou omissão, nós temos também o resultado, advindo dessa conduta. E aí nós vamos trabalhar também com espécies de resultado. O resultado naturalístico, né, ou teoria naturalística, que diz que o resultado é aquilo que corresponde à modificação do mundo exterior provocada pela conduta. E aí nós temos uma classificação dos crimes à luz desse resultado naturalístico. Então, com base no resultado, nós classificamos os crimes em crimes materiais, formais e de mera conduta. Quais as diferenças entre esses crimes? Crimes materiais são aqueles em que o legislador descreve a conduta, descreve o resultado e exige a ocorrência daquele resultado para a consumação, para a configuração desse crime. Por exemplo, homicídio. Né? O crime de homicídio é um crime material. Descreve a conduta, matar alguém. Exige um resultado para a consumação do crime. Qual seja o resultado? Morte. O resultado naturalístico, a modificação do mundo exterior aqui, provocada pela conduta de matar, é o resultado morte. Então, quanto ao resultado, nós temos crimes que são crimes materiais. Nós temos crimes que são crimes formais. O legislador descreve a conduta, até descreve o resultado, mas não exige esse resultado para a consumação do delito. Por exemplo, extorsão mediante sequestro. O legislador descreve a conduta, né, privar a liberdade, com o objetivo, né, que é o resultado de obter vantagem ilícita, econômica. Ainda que o agente, né, que o criminoso,
não obtém essa vantagem econômica, o crime já se configurou. É um crime que a gente também chama de crime de consumação antecipada. Consumação antecipada. São os crimes formais. Alguns autores ainda classificam, de acordo com o resultado naturalístico, os crimes em mera conduta. Não é uma classificação pacífica. Alguns autores classificam assim, outros consideram a mera conduta dentro dos crimes formais. Tá? O crime de mera conduta é aquele em que o legislador só descreve a conduta e não exige qualquer resultado. Exemplo clássico, violação de domicílio. O legislador descreve a conduta, que é ingressar ou permanecer sem autorização, enfim, do proprietário em um determinado local. Só o fato de ingressar ou de permanecer já configura, independentemente de qualquer outro resultado, independentemente de qualquer modificação no mundo exterior. Então, são crimes de mera conduta.